Boa noite! Que o Brasil é um país receptivo e de gente alegre, ninguém discute. Imagine pessoas que deixam suas famílias, sua cultura e sua história para traçar novos destinos. No Lê Agora Repórter de hoje, vocês vão ver histórias fantásticas de imigração. Pessoas que escolheram o Brasil, especificamente Cuiabá, para escrever páginas do seu novo livro da vida. Muitos estudantes escolhem programas de graduação e pós-graduação em outros países. O jovem Elias deixou o Equador e resolveu se aventurar no Brasil para fazer um mestrado em economia. Ele vem da metade do mundo. Conhece Elias? Aqui com Elias Munhoz, de 26 anos, que veio diretamente do Equador para fazer mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Elias, nos conta um pouquinho por que escolheu Cuiabá e como foi a sua adaptação aqui no Brasil. Bom, eu escolhi Cuiabá porque eu queria estudar mestrado aqui fora do meu país, então comecei a procurar bolsas. Eu encontrei que tinha uma bolsa aqui no Cuiabá. Eu pensei que Cuiabá era mais fresco que Equador, mas agora eu estou olhando que é muito mais quente. Mas é uma experiência que estou gostando, porque cuiabano é muito amigável, é bom para... É muito curioso com estrangeiros, isso é muito bom. E você encontrou alguma dificuldade aqui no Brasil? Sim, eu encontrei algumas com língua, primeiramente, porque quando eu cheguei não falava nada, só oi. Então, mesmo se é parecido espanhol e português, é bem difícil de se explicar com as pessoas para se fazer entender isso. E também porque eu sentia um pouco saudade do meu país, da minha comida, de tudo, porque é muito diferente, mesmo se eu gosto, é diferente, eu sentia saudades. Você faz mestrado na área de economia. Você pretende continuar no Brasil depois do curso ou pretende voltar para o Equador? Bom, primeiramente eu queria voltar para o Equador, mas eu quero ver as oportunidades que eu posso ter aqui no Brasil. Eu também quero fazer doutorado, então se eu posso fazer doutorado aqui no Brasil, eu vou ficar mais tempo. Isso eu gostaria muito. E como você lida com a saudade da família? Bom, o que é muito importante é que agora nós temos todas as tecnologias que fazem a comunicação muito mais fácil, porque não é como 10 anos atrás, que era muito mais difícil, porque não existia Skype, WhatsApp, tudo isso. Então, agora é mais fácil, eu acho. Tem 5 meses, né, que você está no Brasil. Se você pudesse dar um recadinho para sua mãe nesses 5 meses que você está separado dela, o que você diria? Eu diria, mãe, eu te amo, eu espero te ver agora, porque eu sei que agora nós temos muitas dificuldades, porque umas 3 tias morreram, então eu acho que é muito difícil para ela agora, mas eu vou ver ela em julho, eu vou dar um abraço porque eu amo ela, eu vou ter que voltar porque eu tenho que continuar com meu mestrado, mas você tem que saber que eu amo você. Ele é um trabalhador, deixou sua padaria em Pernambuco, estado nordestino, para conquistar um sonho na capital mato-grossense. Foi cobrador de ônibus até passar no concurso público e virar presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso. Conheçam João Batista.
Lê Agora Repórter deste mês tem a honra de receber o João Batista, direto de Pernambuco. O João é vice-presidente do Centro de Tradições Nordestinas e presidente licenciado do Sinduspen. O João vai contar pra gente, né, João, um pouquinho da sua trajetória, as dificuldades de tudo, assim, desde quando você chegou, e um pouquinho da tradição nordestina. Verdade, Bruno. Já chegamos aqui em 1997. A princípio vim aqui apenas para ajudar minha irmã a trazer as crianças dela. Ia trabalhar alguns dias, arrumar algum dinheiro para equipar uma padaria que eu tinha lá no Nordeste. Mas chegando aqui, acabamos nos identificando com a cidade de Cuiabá, com as pessoas daqui. E já se vão praticamente 21 anos aqui morando, vivendo. Trouxe a minha esposa, meus filhos. Hoje tenho filhos cuiabanos, tenho netos cuiabanos. E já são quase 21 anos aqui nessa terra. Já há quase 21 anos em Cuiabá, João. Conta para mim, quais foram as principais dificuldades nesse período? Olha, para mim, principalmente, pelo fato de você estar num lugar longe da família, longe das pessoas que você conhece, parecia um lugar estranho. Não era um período em que se tinha muito emprego, mas graças a Deus nunca me faltou trabalho aqui não. As dificuldades, acordar às 3 horas da manhã, trabalhei muito no transporte coletivo aqui em Cuiabá, principalmente naquela época era muito frágil. O pessoal que trabalhava com transporte coletivo saía de madrugada, chegava de madrugada. Éramos vítimas constantes de assaltos, de perseguições. Então, acho que o principal problema que eu enfrentei na época foi através da profissão a qual trabalhei por causa da violência daquele período. Como que foi a trajetória para se tornar presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais? Então, em 2004, assumi, 2003 fiz o concurso, assumi em 2004 como agente penitenciário. Trabalhei 3 anos no sistema socioeducativo, mas desempenhando a função de agente penitenciário. Em 2007 fui para a Penitenciária Central do Estado. Em algumas assembleias fui convidado já por alguns servidores mais antigos a ser voluntário no sindicato, naquela época unidos ao Sindicato da Polícia Civil. E entendíamos que precisávamos criar um sindicato apenas para os servidores do tempo penitenciário. E assim o fizemos, começamos esse trabalho em 2010 e já se vão aí 8 anos de um sindicato forte e respeitado, com algumas vitórias para essa categoria. E se Deus quiser, daqui para frente, esperamos aí muito mais avanço para o servidor penitenciário, melhorando assim, Bruno, a situação de segurança pública da sociedade. E nesse meio tempo, João, a saudade de casa, a saudade de Pernambuco, formou-se um grupo, né, de amigos que criou o Centro de Tradições Nordestinas, né? É verdade, desde que chegamos aqui a gente tentava manter ali as raízes, a cultura, embora somos apaixonados aqui pelo povo cuiabano, não abandonamos a nossa origem. E aqui nós começamos a criar um grupo, e desde 2011 que já vinha iniciando esse projeto, já em 2015 iniciamos aí os contatos com outro grupo que já existia aqui e montamos o Centro de Tradição Nordestina de Cuiabá, hoje é em fase de conclusão. Já fizemos aí 8 eventos, os forrós do CTN, o carnaval do CTN, onde agregamos bastante nordestinos que vivem aqui na capital e alguns que inclusive vieram do interior para prestigiar esses eventos. Para matar um pouquinho da saudade de casa, né? Para matar um pouquinho da saudade, ouvir um pouco da música do Nordeste, comer buchada de bode, apreciar a nossa culinária e todas as expressões da cultura nordestina. João, manda uma mensagem para o pessoal de casa para falar um pouquinho de Cuiabá. Olha, Bruno, eu acho que nesse período em que estamos aqui, que fizemos aí boas relações, conhecemos muitas famílias cuiabanas, mato-grossenses, deixar principalmente para aquele pessoal que vem de outros estados, deixar bem claro que o povo cuiabano é um povo hospitaleiro, um povo muito acolhedor, nos recepcionou aqui de tal maneira que nós não quisemos mais voltar para o nosso estado. Então, com certeza, com muito orgulho, que eu digo que sou pai de filhos cuiabanos, sou avô de netos cuiabanos e aqui, se Deus quiser, vamos constituir a nossa vida, dos meus filhos, dos meus netos, até o final, se Deus quiser. Com
Com 600 mil quilômetros quadrados, o Iêmen é o 49º maior território do mundo, com uma área comparável à da França ou à do estado brasileiro da Bahia, e 5,7 vezes maior que Portugal. Localiza-se na Ásia Ocidental, ao longo da metade meridional da Península Arábica, cercado pelo Mar da Arábia, pelo Golfo de Aden e pelo Mar Vermelho. Foi de lá que veio o Sheikh Abdussalam Al-Mansouri. Sobre o tema imigração, o Leia Agora Repórter vai contar a história hoje do Sheikh Abdussalam Al-Mansouri, que nasceu no Iêmen, mas atualmente vive em Cuiabá e já tem um filho cuiabano. O que te trouxe a Cuiabá? Eu estava em Equador, eu fiquei lá um ano, estudei espanhol 4 meses e a sociedade muçulmana, beneficente muçulmana daqui em Cuiabá, eles me convidaram para vir aqui orientar as pessoas, ensinar eles a religião. Como que era a sua vida no Iêmen? Minha vida em Iêmen estava bom, uma boa vida, mas por causa da guerra civil, problemas, corrupções no país, esses problemas sociais, a vida ficou ruim, não ficou bom. E depois eu estava lá, estudei na faculdade do governo, Universidade do Governo, Lei de Direito, e estudei também na Universidade Islâmica, Legislação Islâmica e Língua Árabe. As duas universidades são diferentes porque cada uma funciona em um horário diferente, porque a Universidade Islâmica segue o calendário islâmico, que é diferente do calendário gregoriano. Primeira coisa, eu penso, acredito que todas as pessoas, elas gostam, o país deles, gostam morar. Não amam outros países. Por exemplo, eu gosto do Brasil, mas se você me perguntar, você gosta de morar no Brasil ou em Iêmen? Eu gosto em Iêmen, mas por causa de várias razões, eu estou aqui. Primeira coisa, eu estou aqui ensinando as pessoas, essa minha religião me ordenou orientar as pessoas, ensinar a eles, transmitir a eles a orientação de Deus, que Allah, que Deus e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou e eu estudei na universidade. Então essa é a primeira razão de que eu fico aqui. Outra coisa, o país não é bom por causa da guerra civil, problemas sociais, isso, mas porque sentimento, eu acho que todas as pessoas têm sentimentos humanos que eles sempre preferem morar na sua família, com sua família, pai, mãe, irmãos. Então é isso. Eu gosto daqui, mas se o país, eu também prefiro ficar com minha família. Mas minha religião me ordena ficar aqui, ensinar as pessoas, meu trabalho. Eu cheguei aqui no fim de 2015 e depois eu tinha várias dificuldades, entre elas trazer minha esposa de lá para cá. E ficou muito difícil. Eu fiquei muito tempo tentando pedir visto para ela, porque tem que pedir visto do Iêmen para quem visto. E depois de um ano ou mais, 1 ano e meio, ela ganhou visto. Depois ela vem aqui, nós fazemos nossa festa do casamento aqui. Fazemos nossa festa do casamento aqui no agosto passado.
ano passado. E agora, graças a Deus, temos um filho, Muhammad. E de ter um filho que nasceu aqui no Brasil, e principalmente em Cuiabá, faz com que você sinta um amor maior pela cidade? Nós sentimos amor antes de filho vir nascer, mas ele também, sim, isso é verdade, mas nós acreditamos que todo país que você entra nela tem que ser cidadão, um cidadão virtuoso desse país. Esse é um ensinamento islâmico, que você tem que pertencer ao país que você está morando nela. Não você fica sempre pensa que esse não é seu país, não é seu país. Esse é um ensinamento islâmico. Qualquer país que o muçulmano entra nela, ele na religião, nos ensinamentos religiosos dele, ele tem que acreditar e pertencer a esse país. Amar o país, gostar, não prejudicar, não fazer coisas contra a lei. Ele tem que seguir a lei do país que ele está nele. Como que você enxerga hoje, longe do Iêmen, notícias sobre guerra civil, que pessoas do seu país morreu por causa de atentado de bomba, terrorista, por uma questão de uma briga de território? A pessoa fica mais triste e a pessoa tem que esforçar, todos nós. Eu acho que todas as pessoas, elas têm que esforçar para orientar as pessoas e ensinar a eles para saber o que são razões verdadeiras dessa guerra. Nós devemos todos, mídia, vocês como jornalistas, eu como sheikh, líder religioso, todas as pessoas, eles devem procurar o que são razões verdadeiras desses problemas sociais. Eu penso que a maioria a maior razão é ditadura, injustiça. Não tem democracia verdadeira nos nossos países, não tem. Muita corrupção. Cada presidente, ele quer ficar toda a vida inteira, ele ser presidente. Ele não quer ser lição verdadeira, entregar o governo para outra pessoa. Então, o governo lá é um governo familiar de uma família. Bashar al-Assad, antes dele, Hafez al-Assad. Hafez al-Assad é pai do Bashar al-Assad. Nosso país, mesma coisa, Ali Abdullah Saleh, ele quer entregar o governo para o filho dele. Os países árabes são ricos nas riquezas naturais, porque se você buscou, tem uma pesquisa que as riquezas do petróleo nos países árabes são 64% das riquezas mundiais, das riquezas naturais no mundo. Então, mas por que os países árabes são pobres? São poucos países. Porque não tem democracia verdadeira. O povo não governa. A pessoa que governa é uma pessoa. Governa como ladrão. Desculpa essa palavra. Mas isso é verdade, porque nós sempre falamos contra o ladrão que rouba carteira, uma coisa pequena, mas nunca falamos sobre ladrão que rouba riquezas naturais do país. Então, esse é o problema. Eu queria que você explicasse como que é essa relação da religião muçulmana em si, porque ela é baseada na crença, né? Na crença, na adoração e na ética. Como que você vê isso para os povos aqui do Brasil? Eu acredito que a pessoa virtuosa completa, que tem essas três coisas, que tem crença correta e tem adoração sincera e tem bom caráter. Se nós encontramos essa pessoa,
encontramos uma pessoa que vive com paz conosco e vive submite com Allah. Então, o Islã é duas coisas: submissão a Allah, para Allah, e paz com as pessoas, porque Islã é salam e istislam. Essas duas palavras na língua árabe significa paz e submissão. Paz, uma relação humana; submissão, uma relação com Deus. Então, essa pessoa completa, que um muçulmano, na personagem dele, na vida dele, ele tem que ter esses três aspectos maiores: crença correta, adoração sincera e bom caráter. Este programa tem um oferecimento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Agrotable, Pontuais Cereais, Hipismo Rural e Expo Varejo 2018. Voltamos já! Você quer saber tudo sobre o universo dos cavalos, os esportes hípicos clássicos e rurais? Entre em Hipismo Rural, o mais novo canal sobre os equinos. O país é um arquipélago de 6.852 ilhas. A maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões, como por exemplo os Alpes japoneses e o Monte Fuji. O Japão possui a 10ª maior população do mundo, com cerca de 128 milhões de habitantes. A região metropolitana de Tóquio, que inclui a capital de facto de Tóquio e várias prefeituras adjacentes, é a maior área metropolitana do mundo, com quase 300 milhões de habitantes. Hoje, a maior migração japonesa está concentrada no bairro da Liberdade, em São Paulo. Mas Cuiabá tem um senhor que já se tornou cuiabano. Eu os apresento o senhor Kazurayama. Aqui na Associação Nipo-Brasileira para falar com o professor Kazurayama, que veio direto do Japão e acabou se instalando em Cuiabá. Professor, o senhor pode contar como que o senhor chegou ao Brasil? Bom, eu estava trabalhando e estudando no Japão. Aí eu vi aviso de essa imigração de rapaz 18 anos até 25 anos de idade, né? Esse é chamado de Cooperativa Agrícola de Cotia. Sim. É escrito aqui. Aí veio 1961, cheguei no Santos, dia 8 de maio. Saímos de Kobe, gastou 41 dias de navio. Muito tempo. Aí chegou dia 8, depois ficou 3 dias no São Paulo, foi para Castro, Paraná. Esse é um dos cooperados da cooperativa de Cotia que tinha plantação de batata. Estava fazendo semente de batata, né? Aí fui morar e trabalhei 3 anos em Castro. Mas Castro não deu certo para mim porque manhã acorda, só fala língua japonesa, comida japonesa e escutando música só japonesa, né? Aí eu falei, aqui não é Brasil. Eu estava pensando sempre região de Amazonas para trabalhar esse tipo de trabalho de plantação, por exemplo, de Brasil, né? Aí justamente em 1964 arrumou uma fazenda para plantação de seringueira
e pimenta do Reino. Essa região de Rio Xingu, daqui de Cuiabá a 600 quilômetros, quase perto dessa reserva indígena. Aí chegamos lá, fui de estrada, não tinha nada de mais estrada para frente. Quando cheguei nessa Greba Rio Ferro, tinha 48 famílias japonesas. Estava plantando seringueira e pimenta do Reino. E o senhor falou que o senhor saiu de Castro porque tinha uma comunidade japonesa, só comia comida japonesa e falava japonês. Como que foi para depois se adaptar ao português e aos costumes do Brasil? Bom, português bem difícil, ainda para mim difícil também, né? Mas a gente, tempo, pouco a pouco aprende, né? E naquele tempo falava só bom dia, boa tarde, obrigado, desculpa. E quando que o senhor mudou para Cuiabá? Era setembro de 1964. Sim. E por que o senhor escolheu Cuiabá para morar? Bom, para aqui fica ponto de se trabalhar no Greba Rio Ferro, né? E lá não tem nada, não tinha nem Sinop naquele tempo ainda. Então tudo aqui que vai começar a levar mercadoria, empregados para trabalhar na fazenda, né? Hoje o senhor trabalha como professor de pintura japonesa, né? Na sua biografia fala que lá no Japão o senhor aprendeu essas técnicas, mas quando veio para o Brasil acabou se dedicando mais ao trabalho do que à pintura e depois voltou a pintar. O senhor pode contar um pouco mais como que aprendeu essas técnicas e por que resolveu retomar a pintura depois de tantos anos? Bom, eu gosto desde criança, gostava de pintura, né? Quando tem concurso de pintura de escola, eu sempre tirava prêmio, né? Aí praticou assim, e quando eu estava trabalhando, estudando lá no Kyoto, aprendi pintura japonesa. E parei um ano antes de vir para cá. Parei de estudar pintura. Aí 2007, mais ou menos, comecei a juntar alunos, comecei a aula de pintura. Aqui no Associação Nippo, na minha casa. E 2000, bom, todo ano estava fazendo a curso de pintura, né? Aí em 2016, a universidade convidou para fazer aula na universidade. O senhor comentou que o senhor foi para o Japão e depois voltou para Cuiabá. Tem alguma coisa do Japão que o senhor sente falta morando aqui? Sente falta? Sente falta? Saudade. O senhor tem saudade de alguma coisa do Japão que não tem aqui? Bom, sempre a gente precisava de alguma coisa do Japão, né? Mas sente falta mesmo não, porque eu metade Japão, metade Brasil, que a gente foi 10 vezes, fui ao Japão, voltei, né, durante esse 20 anos. Morei 16 anos bem perto da montanha Fuji, dia e noite estava vendo o Monte Fuji. Então pinta bastante Monte Fuji. Sim. Até agora acho que mais de 30 pinturas de Monte Fuji eu pintei, mas não sobrou nada, foi embora tudo. E esse é o exemplo das histórias dos japoneses que contribuíram para a cultura local vindo morar em Mato Grosso.
Antes da chegada dos europeus, a Venezuela era habitada por vários povos, dos quais se destacam os índios caribes, os aruaques e os cumanogotos. O colapso da confiança dos partidos existentes acabou ajudando Chávez a se eleger presidente em 1998 e a lançar o subsequente Revolução Bolivariana, que começou com uma Assembleia Constituinte de 1999 a escrever uma nova Constituição da Venezuela. Em abril de 2002, Chávez foi brevemente expulso do poder no golpe de 2002, após manifestações populares de seus opositores, mas ele voltou ao poder depois de 2 dias como resultado de protestos e seus partidários de ações militares. Nicolás Maduro tem ocupado o cargo de presidente da Venezuela desde 14 de abril de 2013, depois de vencer a segunda eleição presidencial após a morte de Chávez. A Venezuela está entre os países com as maiores taxas de violência urbana do mundo. Estima-se que um venezuelano seja assassinado a cada 21 minutos. O país está em colapso. Pessoas desempregadas, salário mínimo equivalente a R$4, economia decadente e, como reflexo disso, muitos vêm se refugiarem no Brasil. O Centro de Pastoral para Migrante acolhe parte dessas pessoas e dão esperança na retomada de suas histórias. Preparem seus corações. Estou aqui no Centro Pastoral para o Migrante, em Cuiabá. Vamos saber sobre a história dos refugiados venezuelanos. Que chegou da Venezuela, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Conta pra gente como foi essa chegada. Bueno, la llegada, primero llegamos allá a la línea, Pacaraima, después llegamos a Boa Vista, tuvimos ahí 2 meses, fue duro porque llegaron muchos venezolanos con la crisis y fue duro allá, y llegamos a unos refugios y de ahí, bueno, la ONU votó para acá en avión, en ayuda que nos dio el pueblo brasileño. Y llegamos aquí a Mato Grosso y la llegada fue muy bonita, nos recibieron acá en el aeropuerto, el padre y todas las autoridades de acá. Y bueno, prefecto, fueron muchos regalos, mucha comida. Llegamos acá al centro de migración. Y a los 2 días de estar acá me dio mareo, caí, quebró brazo, fui operada en el hospital de Puesto Socorro, cirugía, gracias a Dios, estoy bien. Y bueno, ahora estoy precisando esa ayuda para mi esposo, para trabajar, para que salgamos adelante, toda la familia. Tengo una filo que está en gravidez. 7 meses y necesitamos también ayuda para ella, cuna para dormir. Allá se dice pañales, aquí son pañal, no sé cómo dice aquí. Y necesitamos fraga y necesitamos salir adelante para trabajar. Ahorita yo no puedo. A senhora está dizendo que a senhora está procurando emprego com seu esposo. Mi esposo. Vocês vieram com a família aqui para Mato Grosso. O que vocês deixaram na cidade de vocês para vir para cá? Dejamos todo. Dejamos outra família, filhos allá, dejamos casa, vendimos moto, carro para poder voltar para cá, porque a crise allá é muito mal, se mueren meninos, nosotros los vemos, no hay alimento, no hay medicina. Todo allá está mal, siendo Venezuela una Venezuela muy linda, muy bella en paisajes, en oro, diamantes. Venezuela es linda y Dios sabe cuando yo regrese a mi país. Yo primeramente yo me gradué de bachiller y fui funcionaria también pública, fui policía. Funcionária pública da polícia, né? Fui policía, 18 años. Tuve mis hijos allá también en la policía.
Luego trabajé como mantenimiento, también en PDVSA y mi esposo también. Y ahora buscamos una ayuda de empleo para él, para nosotros salir adelante, tener um futuro acá. Outro caso é do senhor Pablo José Galego, de 51 anos, que chegou há 2 meses em Cuiabá. Recentemente, chegou a sua esposa e a sua filha. Ele também afirma que nunca pensou e passou na sua mente chegar até o Brasil. Conta pra gente como que foi a sua chegada aqui em Cuiabá. De verdad que yo jamás pasó por mi mente salir de mi país. Nunca pasó por mi mente emigrar. Primera vez que emigro. Y jamás pensé venir a Brasil. Fue algo imprevisto en mi vida, ¿verdad? No estaba planificado, no estaba por mi mente jamás pasada. Pero aconteció por la profunda crisis que pasa en nuestro país. Me obligó a dejar mi tierra, mi gente, mis hermanos, mis primos, mis tíos, por la grave crisis que pasa en nuestro país con cuestión del hambre, el empleo que uno trabaja y no alcanza para comer. Ya no se puede estudiar en Venezuela, los jóvenes no pueden estudiar, la crianza no puede estudiar porque no está bien alimentada, con todas las proteínas correspondientes. Un ingeniero en electricidad o ingeniero en cualquier área que se gradúe, prácticamente el salario no le alcanza ni para comer. Un licenciado de educación se gradúa y es que tiene un salario mínimo que no le alcanza sino para comprar 1 kilo de pollo o medio kilo de macarrón. Entonces, en vista de la situación, ya que yo tenía mi familia y quería que mis hijos surgieran, salieran adelante, tomé la decisión de emigrar. Escogí Brasil porque en verdad, no sé, me llamó la atención venir a Brasil y decidí venirme a Brasil. Y sin embargo, otros me decían que por qué no me iba por Colombia. De verdad no sé por qué me vine para Brasil, pero una vez que llegué a Brasil, me ha gustado Brasil, quiero hacer una vida aquí en Brasil, tengo una nueva perspectiva de Brasil. Sé que los últimos años que yo tengo fuerza para sacar a mi familia adelante, lo voy a lograr aquí. Y de hecho, para yo llegar aquí tuve que hacer un largo camino. Yo vivo en Acarigua, de Acarigua tuve que llegar hasta Valencia, de Valencia a Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar a Santa Elena, de Santa Elena a La Línea, de La Línea a Boavista, de Boavista a Manao, de Manao a Portobelo y Portobelo aquí a Cuiabá. O sea, cuando venía, la última vez que venía para acá, conocí unos motoristas en una balsa, porque me vine fue en una balsa, y ellos me recomendaron Cuiabá, que Cuiabá era una zona de empleo, que había muchas oportunidades de trabajo. Tenemos un sueño que Venezuela sí va a mejorar, porque sé que Venezuela sí, tenemos certeza, firmeza que Venezuela va a mejorar, pero sabemos que también no va a ser cuestión de 1 año, 2 años, va a ser un proceso muy largo, porque la profunda crisis que ha dejado estos gobernantes que están gobernando nuestro país, han deteriorado con todo, acabaron con el aparato productivo, acabaron con la economía del país y eso va a costar muchos años en recomponerlo. Uno de los primeros pasos para que nuestro país se acomode es salir de este gobierno que tenemos en nuestro país. Mientras no salgamos de ese gobierno, ni siquiera hemos dado ese primer paso a que nuestro país se acomode. Porque nuestro país sí es verdad, como la oposición venezolana o como todos los venezolanos hemos dicho fuera en el mundo entero, porque la mejor oposición somos nosotros los que estamos emigrando, que estamos así, diciendo verazmente lo que sucede en nuestro país. En nuestro país hay de todo. Una de las cosas más terribles es la corrupción electoral. Los muertos votan. Para a administradora Rosbelly, a Venezuela ficou no seu coração. Lá foi onde ela passou toda a sua infância. Bueno, mi llegada a Cuiabá fue realmente una sorpresa, porque cuando estábamos en Tancredo Neves nos solicitaron para dónde queríamos ir, pues nosotros pedimos a Sao Paulo, pero nosotros fuimos trasladados hasta Cuiabá. Debo decir que no lo lamento en nada. Fue algo sorpresivo, pero fue yo creo que la mejor decisión que tomaron para nosotros. Fuimos acogidos aquí de una manera magnífica. El pueblo de Cuiabá se ha
mostrado, bueno, con un corazón inmenso hacia todos los migrantes que nos encontramos aquí en la Casa Pastoral de Migrantes. Ha sido magnífica la llegada, fue magnífica la llegada y ha sido magnífico el tiempo que hemos estado aquí. Hemos recibido mucha colaboración de todos, de todos, de todos. Estoy procurando un empleo, pues cualquier empleo es bueno. De verdad necesitamos trabajar porque de igual manera tenemos familiares allá a los que queremos ayudar. En mi caso es quizás un poco diferente porque mis hijos ya son adultos, ellos viven en Costa Rica y el mayor vive en Argentina y en realidad no son mis hijos a los que yo debo mandar. Pero dejamos familiares allá y es importante tenderles una ayuda porque la situación en Venezuela en realidad está muy, muy mal. El sueldo mínimo es lo que diríamos aquí, 4 reais. 4 reais, con 4 reais vivir aquí en Brasil por supuesto que no se puede. Pero en Venezuela eso tampoco se puede y eso es lo que la persona cobra mensualmente. Mientras que una comida, puede decir un frango, cuesta 1.600 bolívares, no alcanza con un sueldo mínimo comprar. Se alimentar, ¿eh? No sirve para alimentarse el sueldo mínimo. ¿En cuánto tiempo que a senhora llegó aquí en la ciudad? Yo llegué el 6 de abril, fue la primera oleada de venezolanos que llegó a Cuyabá. Y desde ese entonces pues hemos hecho aquí en la Casa Pastoral cursos de pan, cursos de galletas, cursos de bolo. Nos han ido preparando en cómo presentarse en una entrevista de trabajo, muchas cosas para tratar de abrirnos más las puertas hacia el campo laboral de Brasil. ¿Qué a senhora deixou? ¿Qué dejé en Venezuela? En Venezuela dejé mi corazón. No puedo dejar otra cosa. En Venezuela quedó la gente que me ayudó, que la gente con la que crecí. Dejé una abuelita hermosa que amo. Dejamos muchas cosas. Y lo material no importa porque yo pienso que eso es algo recuperable. Donde quiera que estemos, con tal tengamos salud, lo importante es eso, pues tener la salud. Pero es irrecuperable el tiempo que estamos perdiendo al lado de nuestros seres amados. Y eso es inimaginable. Ser inmigrante es algo muy difícil. Sin embargo, siendo inmigrante, recuerdo que mi país fue eso, refugio de inmigrantes por mucho tiempo. Fue refugio de inmigrantes italianos, fue refugio de inmigrantes portugueses, chinos, colombianos. Nosotros tenemos una variedad de inmigrantes. De hecho, fueron tanto tiempo y fue tan mezclado que ya nosotros provenimos de todas esas mezclas de sabores, ritmos y colores. Eso es Venezuela. Venezuela le pasó como al samán, que el samán suelta la semilla y sale volando por el viento. Y la semilla va muy lejos para poder crecer fuerte y grande como el samán. Esperamos que nuestras semillas den buenos samanes. En Cuyabá, en Brasil y en todos los países donde hemos ido llegando. Esperamos eso de verdad. Volver, para mí no lo considero. Yo creo que, además del amor con el que me recibió Cuyabá, yo creo que volver no es para mí una opción. Sou imigrante da além, lá do outro lado do oceano, forçado a abandonar o país, sim, o país de origem que há séculos venho lutando, querendo viver, batendo as portas nunca descerradas, sempre encerradas. Não tenho terra, lá de onde eu venho, do qual vós chamais ou dizeis ser minha terra. Eu era igual a uma flecha querendo ir para frente, eu era cada vez mais puxado para trás, com mais força, e de tanto me puxarem fui lançado veementemente para atingir o alvo e vim aqui parar. Sou imigrante, não tenho terra, tudo é terra, não importa se é aqui ou lá. Quem dera que não houvessem fronteiras, quem dera que não houvessem leis. Leis essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e abalam. Oh, se não houvessem fronteiras, divisões geográficas e que todos os homens fossem só homens, sem distinção de cores, raças, nacionalidades. Que culpa tenho eu de ser preto ou branco, cristão ou muçulmano, hindu ou budista, judeu ou samaritano? Se talvez as raças negra ou branca não existissem. Na verdade, não existem. O que apenas existe é raça humana. Sou imigrante, emigrante, migrante, resistente, com força para viver almejando viver.
Sou resistível como um leão da África, tenho garras de um falcão do mato, sou persistente como a onda movível. Porém me respeitem, só quero viver a vida, porque a terra é nossa, de todos nós, feitos por Deus, entregue a todos os homens, não importa se é aqui ou lá. Boa noite.